Bem-vindo e bem-vindas. Este é mais um episódio de Crivella Convida, o episódio número 33, mais um programa de produção de Ana Paula Bachiega Gonçalves e Renan Almeida, que é o nosso técnico de vídeo. Hoje nós temos uma convidada que é uma lutadora pernambucana, arretada de organizada, tem uma trajetória pessoal muito importante, hoje tem um papel, além da importância que ela tem no estado de Pernambuco, hoje é uma liderança de expressão sindical de expressão nacional. Nossa convidada hoje é Suzy Rodrigues. Bem-vinda, Suzy. Suzy ela é de origem da periferia de Recife, né, bancária, ela é formada em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, funcionária do Bradesco. É muito interessante, porque é uma nova geração de mulheres dirigentes sindicais de bancos privados, né? Isso é muito importante porque a capacidade de inclusão política expande muito. Ela é dirigente dos sindicatos bancários desde 1990, os sindicatos bancários do Estado de Pernambuco, que representa o Estado inteiro, um dos sindicatos mais importantes do Brasil. Foi secretária da Mulher, trabalhou na formação, foi secretária-geral, finanças, ou seja, ela passou por quase todas as atividades estratégicas do sindicato e ela é presidente do sindicato desde 2015. Correto, Suzy? Acho que eu não esqueci nada. Só que eu estou atualmente licenciada do cargo. Está licenciada recentemente, mas continua na luta e continua a pessoa focada na defesa dos trabalhadores. Seja bem-vinda. E olha, a palavra é sua. Eu queria que você contasse aqui um pouco para como é hoje o problema do racismo, a luta dos negros na sociedade brasileira e, sobretudo, com enfoque especial no estado de Pernambuco. Nós sabemos que o Brasil viveu aí, iludido muitos anos com o discurso da democracia racial. Nós temos um racismo aí mitigado, com subterfúgios, cheios de artimanhas aí, políticas, sociais e jurídicas para esconder essa realidade. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouco para nós qual é a sua visão política disso, do papel dos negros na sociedade e na classe trabalhadora em especial. A palavra é sua, Suzy. Então, muito obrigada, Crivella, por essa oportunidade. Dizer que a gente é um prazer estar aqui dialogando com você, sempre nos ajudando nas campanhas nacionais desse escritório tão fundamental. E dizer isso, já falou um pouco do meu currículo, eu sou periférica, sou uma negra lutadora, puxei a minha mãe Francisca, ela era também uma doméstica, mas ela tinha o controle, dominava tudo em casa e mandava na rua, mandava em tudo e ela ajudava todo mundo. E a gente aprendeu com ela, a ajudar as pessoas a questionar, e a gente tem uma história de luta, galgada aqui na periferia, né? Eu sou de Brasília Teimosa, que é um bairro muito famoso, que era o bairro da Palafita, e que no governo Lula e Dilma, ele fez a orla marítima, e hoje chama Brasília Formosa. Mas na época, tinha muitos palafitas, e meu avô, tanto parte de mãe como parte de pai, são pescadores. E minha origem, essa origem, dessa pessoa que trabalhou muito, lutou. Entrei no banco em 86, mas entrei já com o objetivo que eu queria ser sindicalista, porque nossa ideia era poder ajudar a transformar a sociedade, poder ajudar a classe trabalhadora. Isso eu aprendi na igreja, da Pastoral da Juventude do Meio Popular, e a gente aprendeu que um verdadeiro cristão é aquele que está na luta para transformar a realidade. Não basta você fazer uma oração, tem que fazer a ação. E a ação era ir para um partido político, era organizar uma associação de moradores, e era ir para o sindicato, outras instituições. E eu, quando eu fui para o banco, eu queria ser sindicalista, e cá estou eu, né? Entrei no banco em 86, já para começar essa questão da negritude, né? Esses meus cabelos assim arrepiados. E lá na escola, estudei na Fundação Bradesco, e a professora disse que eu era falante demais, brigava com todo mundo. Eu fui do Grêmio, fui a aluna mais votada, porque era por nome, então não era por chapa, e eu fui a mais votada da escola, e aprendi a falar nessa época. Fui em turma em turma de voto,
Da minha chapa, só eu que ganhei, para você ter uma ideia. E ela dizia, você é muito danada, você não vai, o banco, o Bradesco não quer uma pessoa assim, porque você não vai demorar no banco. Porque eu era sempre engajada na luta, e também porque meus cabelos eram enrolados, e a época não me pintava nem nada, e ela dizia, olha, o banco quer uma menina mais magrinha, mais organizada, e eu perguntei à minha professora, sim, equivale à inteligência ou a minha cor da minha pele ou o cabelo arrepiado? E ela falou, olha, o mercado de trabalho tem essa exigência da boa aparência. E você quiser entrar no banco tem que mudar. A única diferença é que eu cortei o cabelo curtinho na época, eu usava curto, mas arrepiado também ele era, e tive que me adaptar dentro do banco sem estirar o cabelo, mas pelo menos já, né, já adaptado. Então a gente entrou no banco e eu entrei no sindicato em 91. E na época, quando a gente entrou no sindicato, não tinha o debate de gênero, não tinha o debate de raça, né? O sindicalismo tradicional, todos os estudos mostram que a nossa luta principal é a luta de classe, né? E aí as mulheres começaram a se organizar e dizer, olha, a classe tem dois sexos, tem gênero, tem raça, tem gente LGBT, e ninguém pode discutir o movimento sindical nem a mudança social se não discutir, a partir da classe, essas outras determinantes da classe, que é a questão da raça, né, e do gênero. E também o LGBT, que as pessoas também discutem. Então, meu debate inicial, minha formação acadêmica é sociologia, e a minha especialidade é gênero e sindicalismo, a relação de poder no movimento sindical de Pernambuco. Já para debater exatamente esses temas, como esses temas podem renovar uma direção sindical. E eu já dizia lá, a diversidade deve ser pautada e deve ser o principal elemento para fazer a mudança no sindicalismo. Porque a gente sabe, assim como você falou, uma nova geração de mulheres, empregadas de bancos privados, mulheres negras, mulheres periféricas, que tiveram a oportunidade de estar no sindicato e, a partir daí, fazer essa trajetória política da qual eu faço parte, né? Então, entrar no banco, Seridós Carneiro, por exemplo, que é um bairro muito pobre aqui do Recife, onde eu cresci, a Fundação Bradesco abriu uma escola lá. E aí eu estudei na Fundação e fui para o Bradesco, estou ainda funcionária desse banco, porque estou no sindicato. Então, a minha história de luta é essa, não é fácil. Eu queria dizer, sabe que, velho, quando eu fui fazer faculdade, fazer vestibular, lá de Dos Carneiros, a gente não tinha dinheiro para nada. E eu entrei no banco em 86, em 87, e no final de 86, em dezembro, eu fiz vestibular para a Universidade Católica, que é a PUC. Passei de primeira vez, e aí todo mundo, exceto minha mãe e o padre da igreja, dizia, ela vai passar. E aí eu passei, fui a primeira pessoa do meu bairro, não tinha ninguém que fazia faculdade, no México a mesma coisa, e a gente vê como é difícil para a população negra, né, para as mulheres negras, conseguirem ter acesso a outras estruturas sociais, porque precisa ter o acesso, primeiro, à educação. Né? Se você tem acesso à educação, você pode pelo menos disputar. E o que é que nós vemos na realidade do povo brasileiro? Né? Os negros são menos escolarizados, porque têm menos acesso, são os que ganham menos salários, né? Que estão no trabalho mais precarizado. E aqui em Recife, ou como qualquer cidade urbana, né, as periferias estão cheias de negros e negras, né, a maioria dos desempregados. Se você for para a comunidade, você pode observar, né, que as pessoas que estão lá são da raça negra, são as mulheres negras que ficam em casa, cuidam dos maridos, dos filhos, né, e o desemprego aqui tem cara. É a cara do povo preto, dos negros e das negras, e principalmente da mulher negra. Todos os índices mostram, os estudos, né, de que o salário do homem branco é maior, depois vem o salário da mulher branca, depois vem do negro, e depois, por último, vem o da negra, inclusive da categoria bancária. É uma categoria que tem poucos negros e negras. O Comando Nacional, através de Giovânia, da nossa amiga Ivone, e os outros sindicatos do Brasil, a gente fez essa pesquisa sobre essa característica. Ainda não saiu o resultado do último censo, mas vai mostrar claramente a quantidade pequena que nós temos de negros e negras na categoria bancária, né? Porque principalmente nos bancos privados. E aí a gente está trabalhando, né, para a igualdade de oportunidade para a mulher e para a questão da raça. E a gente vem desafiando aqui com uma mulher negra, né, que está presidente do sindicato. Eu sou a primeira mulher de banco privado
né, que a gente tem aqui em Recife, né, e é uma mulher negra. Até fiz uma entrevista para um projeto internacional, dizendo um pouco como é que uma mulher negra chega para a presidência de um sindicato tão importante como o Sindicato dos Bancários. Mas essa é a história de luta da gente, que a gente tem visto aqui, que a gente tem uma oportunidade, os negros e as negras, os pobres, eles podem crescer. Se tiver oportunidade, a gente pode mostrar a nossa capacidade, a nossa competência, né? Suzy, daqui a pouco a gente volta outra vez para o sindicato dos bancários, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre uma coisa, que é o seguinte: você entrou no banco em 86, isso, né? A tua origem em Brasília Teimosa. Me conta Sim. uma coisa, o que é que mudou da Brasília Teimosa para Brasília Formosa? E quais são os fatores que você acha que contribuíram para essa mudança? Quer dizer, o que operou para que essa mudança fosse realizada? Tanto em termos de políticas públicas, organização social, qual é o peso aí do povo organizado? Queria que você fizesse uma radiografia aqui para a gente sobre a Brasília, a atual Brasília Formosa. Que é Formosa. Brasília Teimosa já surgiu como o nome diz. As pessoas ocuparam aquele terreno, aí tiravam eles voltavam. Tiravam, eles voltavam. E durante muito tempo foi uma grande luta do povo para se apropriar da terra. E aí meu avô é pescador, minha mãe veio de Natal e meu pai de Rio Grande do Norte morar em Brasília, e morando ali na beira da praia mesmo, que a gente chamava lá o Buraco da Velha, que ainda tem hoje, foi estabilizado. Quando João Paulo ganhou a prefeitura do Recife, aqui no início da década de 90, 2000 que diga, João Paulo faz um projeto que eu fazia parte daquela época, de um projeto de construção da assistência social, e aí surgiu essa ideia de reformular, né, os palafitas, que a gente fez uma pesquisa, o povo queria ter casa. Então, o governo Lula coincidiu, fizemos um projeto caríssimo, e o governo aprovou, e reformulou com casas, com condições de dignidade, e também foi uma luta dos moradores e moradoras daquele bairro, né, quando o João Paulo foi candidato, dentro daqueles projetos de governo, de plataforma, a comunidade fez essa proposta, né? E aí mudou a qualidade de vida das pessoas, né? Hoje, esse Buraco da Velha, que eu tomei muito banho quando era pequena, estava uma praia desgastada. Hoje tem um iate lá que gera emprego, organizou também, tem a Colônia dos Pescadores, que é muito organizada, das marisqueiras. Então, Brasília Teimosa tem todo um histórico de luta social, na educação, na saúde, dos próprios pescadores. Então, o que muda depois? Quando tem política pública, quando tem educação, a gente vê a diferença. A mesma coisa do Nosso Carneiro, onde eu morei. Para lhe dizer, na época, a minha rua, como é Brasília Teimosa não é ladeira, né? Não tinha calçamento, tinha água encanada, mas era areia. Hoje é calçada, tem toda uma história da luta. Lá no bairro que eu morava, quando eu saí de Brasília Teimosa, foi um bairro mais difícil do que aquele, porque meu pai perdeu tudo, né? A gente perdeu casa, perdeu tudo, alguns erros aí administrativos dele, e a gente foi para Nosso Carneiro, ainda mais difícil. Então não tinha água, não tinha luz, não tinha calçamento, então a gente veio de Brasília, que tinha água canada, tinha uma coisinha mais organizada, e lá não tinha. E a gente foi a mesma coisa, como aprendeu lá? Minha mãe veio de lá, e então a gente organizou lá. Minha mãe fez uma reunião com as mulheres lá na rua, porque chegou o calçamento, e ele queria fazer escadaria. E aí você disse, não, por que não vai ser calçamento? Não, porque aqui ninguém tem carro. Para que a senhora quer? Não, mas minha filha pode ter um carro, meu filho vai estudar. E as mulheres se reuniram e a gente conseguiu. E se você for hoje lá nesse bairro, tem calçamento, tem água encanada, tem escola, tem prédios, tem pessoas trabalhando, pessoas que passaram em concursos públicos, e você vê a partir de quê? De um projeto de educação e um projeto de governo que vai priorizar as periferias. Então, meus sobrinhos todos moram lá e todos fizeram faculdade, estão trabalhando, um no banco, outro é engenheiro, cada um está seguindo a sua vida porque chegou a educação mais perto para a gente. E o que é que vale? Brasília Teimosa ou Nosso Carneiro, ou aí em São Paulo, uma periferia? É a organização social, é o povo organizado na associação de moradores, né, no grupo de mães, no grupo de jovens, no grupo que eles quiserem de cultura, de arte, se junta
que a comunidade melhora quando o povo está organizado. E esse saldo organizativo permanece hoje, desse período? Hoje, sim. Ainda tem muitos grupos, principalmente grupo de cultura, né? Na Brasília Teimosa tem muito carnaval, blocos. Eu até saí quando eu era pequena no bloco Caboclinho, escondido do meu pai, porque eu gostava de dançar, eu era muito danada. E aí eu fui, minha mãe deixou, eu saí no desfile do Caboclinho, e eu não continuei na parte da cultura porque vim para Doce Carneiro. Então, a cultura é um ponto forte lá em Brasília Teimosa. Tem a organização dos pescadores, das marisqueiras, tem vários movimentos e entidades que trabalham com crianças e adolescentes para a inclusão social. Tem uma ONG muito importante, que a gente tem muito contato com ela, que é o Grupo Flau, que começou a vender naquele picolé, que é Flau, né? E hoje é uma organização para trabalhar com crianças e adolescentes que as mães estão nos presídios, então dão qualificação profissional, dão aula, eles passam o dia lá. Então tem várias instituições a partir da organização popular ou da Igreja Católica ou de outras religiões, mas o foco de Brasília Teimosa continua hoje firme de organização social lá no PINA de Brasília Teimosa. E a maior parte da população é negra, né? É negra, tem gente também, muita característica indígena, né? Mas o foco aqui da gente é o foco da raça negra, né? Pernambuco tem muitas tribos, a gente é misturado, na verdade é misturado. Se você for mais para o interior, tem mais gente branca. Mas aqui na cidade é o povo preto, é o povo pardo, é o povo de cabelo enrolado, entendeu? A Pernambuco tem as suas características culturais, porque a gente tem várias tribos aqui, né? E também tem os quilombos, tem várias. Então, a nossa cultura pernambucana, como dizer, é muito cultural. Você vai ver que tem a raça negra, tem a indígena, tem maracatu, tem frevo, né? Tem pintores interessantíssimos, tem muitos escritores importantes, né? Todo mundo conhece Ariano Suassuna. Ele nem era pernambucano, mas ele era da Paraíba, mas todo mundo acha que ele é pernambucano, e a gente adotou ele também aqui. Tem os teatros bons, a gente tem muito um leque de artistas muito interessante, né? Tem cordelistas, por exemplo, Suzana, a diretora de cultura lá da executiva, ela é cordelista e ela conversa com as crianças, recita, então a gente tem esse leque aqui de resistência e cultura aqui no nosso estado de Pernambuco. Fantástico isso. Suzy, lá em 86, quando você entrou no Bradesco, o Bradesco tinha empregados negros. O que você acha que o sindicato conseguiu avançar nessa questão racial, de igualdade, da entrada sua no banco até hoje? Olha, a gente, na minha época, eu entrei em 86, em 88, Jorge, um amigo meu, entrou. Quando eu entrei no sindicato, em 91, tinha esse amigo meu, Jorge, que era negro também, nós dois. E quando você foi ver, eu fui trabalhar no terceiro andar. Então, eu não fui trabalhar lá no salão. Então, é outra característica. Os negros que têm, né, eles estão no serviço interno, eu trabalhava no departamento. E aí, o que acontece? Teve uma campanha, acho que ainda foi na época da CNB, uma campanha que a gente conseguiu um projeto chamado Igualdade de Oportunidade. E a partir daí a gente pôde ter pesquisas e todo o envolvimento nacional para debater a mulher, debater relações compartilhadas, debater a questão geracional e a questão da raça. Então, fosse começando com Neide, né? Neide era da CNB e Neide Aparecida já tinha um debate da raça, então fez vários seminários de sensibilização da diretoria da CNB, depois foi para a Contraf, e as negociações permanentes nas mesas de igualdade de oportunidade obriga que os nossos patrões e os empresariados comecem a enxergar que existe essa população. Então, o movimento negro também favoreceu isso, porque ele começou a trazer, olha, o desemprego tem uma cor, a morte, né? Como hoje ainda morre muito jovem na favela, morrem jovens negros, o desemprego é dos jovens negros, quando mata um negro, ninguém está aí. Então, desde a década de 80 que o movimento tem esse debate, e a Organização Nacional dos Bancários trouxe esse movimento negro para trazer para a gente, né, o debate da importância de um movimento sindical incluir
a questão da raça, né? Porque a do gênero a gente já tinha começado. Então, em 86, eu fico caçando aqui na minha cabeça, eu não me lembro de ter outra pessoa negra lá no meu setor, tá certo? Mas entrou Jorge, que foi na década de 90, entrou pertinho, depois de mim, uns 2 anos. Mas nós éramos no terceiro andar. Aí, então, se você, no Itaú, menos ainda, hoje já tem, né? A gente começou a pautar, olha, cadê as mulheres, cadê os negros? Mas se você for olhar os cargos de poder nos bancos, não tem mulher, são poucas, e menos ainda uma pessoa negra. Né? Então, a gente precisa que o sistema financeiro, as empresas comecem a adotar. Por isso a importância da cota. Né? A cota na universidade, a cota para os concursos públicos federais, né? A cota nos concursos públicos estaduais. Há uma polêmica em cima disso. Mas aí vai botar o negro, vai botar o pobre. Sim, mas tem que ter reparação. Se você tem a oportunidade de chegar, de estudar, vamos dizer que política afirmativa é para um dia, você não precisa mais dela. Mas no Brasil ainda precisa. Então, a gente não trabalhou cota na categoria, mas vem trabalhando políticas afirmativas, e isso não resolveu. Do negro, e a gente não resolveu ainda. Portador de deficiência tem uma legislação, né? Das mulheres a gente tem crescido bastante, mas nesse último aí, nesse mapa, vocês vão ver quando sair, acho que é 3% ainda só. Se eu não tiver, porque não saiu o dado oficial, mas eu digo assim, que antes era menos de 2%, e agora, para os negros, pode ser até que chegue um pouquinho acima de 3%, mas a nossa categoria é branca, é masculina, a maioria é no Sudeste, né? E a característica mesmo do Sudeste, você já vai vendo que é diferente daqui do Nordeste. Então, foi isso. Então, para melhorar, tem que ter mais organização, mais cobrança do movimento sindical e mais entrelaçamento, né, com os movimentos de movimento negro, para a gente poder, com eles, construir as políticas de inclusão social e inclusão também no mercado de trabalho. Isso que você está falando, Suzy, parece que reforça a ideia de que não adianta só ter normas legais ou normas coletivas prevendo a igualdade. Quer dizer, você tem hoje, até com a linha de montagem acabou dentro dos bancos, você tem essa relação individualizada entre chefia e bancário. Na verdade, a gente está todo dia colidindo com o padrão de resistência psicológica, de preconceitos individuais, de valores individuais de cada um, prevalecendo nessa relação. Né? Então, isso me parece o seguinte: não basta a lei dizer que tem, você precisa que cada um legitime dentro de si a igualdade. Então, esse processo de convencimento individual só reforça o papel da necessidade de organização local do trabalho, dos sindicatos, etc. E tal. Agora, você citou o companheiro Jorge, né? Eu me lembro dele, eu já fazia negociação, trabalhava na negociação nacional dos bancários desde maio, junho de 88, que eu comecei a acompanhar a negociação nacional dos bancários, aqueles encontros nacionais. O Jorge, eu acho que era o único presidente de sindicato negro na sindicato de bancários. Hoje a gente tem vários. Eu acho, que eu me lembre. Eu acho que era o único. Não tínhamos a mídia que tem hoje, né? E eu tinha trabalhado já, eu trabalhei com 3 sindicatos de condutores antes de virar advogado de bancários. Trabalhei com metalúrgico, em todos havia mais um contingente de negros bem maior e mais expressivo. Quando eu comecei a trabalhar com bancário, eu vi que tinha uma categoria branca, não tem... e branca mesmo, né? Não tem branca nem... Mesmo, branca mesmo. E tinha até pouquíssimos orientais naquela época, nos anos 80. E isso se percebe que é uma resistência enorme. Isso demonstra essa barreira individual, e os bancos resistem num projeto de representação sindical, quer dizer, isso não ajuda a romper essa barreira. Agora, aqui eu só vou fazer uma provocação para você. Em novembro, nós entrevistamos o Almir, sabe o Almir lá do Rio de Janeiro? E é o nosso expert no debate da raça. Isso. O Almir foi presidente dos sindicatos bancários
do Rio de Janeiro, né? Um abraço a mim. Eu espero que eu não esteja falando alguma coisa que não deu certo. Não, não, não. É que nós conversamos muito. Eu falei assim, Almir, como é que é o movimento sindical, a presença do negro no movimento sindical? Eu falei, dá para dizer que o sindicato tem igualdade e o sindicato é branco? Então, o Almir já me respondeu essa pergunta. Os sindicatos são brancos ou são... Olhando assim, de um modo geral, não tem. Almir, sindicato importantíssimo do Rio, né? Pessoa negra, consciente, militante. Tem Ivone agora, né? Mulher negra no sindicato de São Paulo, é o segundo mandato dela. E teve Júnior, lá da FETEC. E aí teve Arimateia, a gente acha que cresceu um pouco, mas de um modo geral, quando você vai ver, não tem muitas pessoas pretas nos cargos principais também no movimento sindical, né? E aí eu acho que é um debate que a Almir deve ter colocado e que a gente precisa provocar entre nós, né? E se tiver, onde é que estão esses negros e essas negras? Quais são os cargos que a gente ocupa? Não é verdade? Então há que se questionar. Se eu questiono meu patrão, qual é o incentivo que eu faço para trazer a mulher, o negro ou o LGBT no sindicato? Então, aqui a gente já tem uma quantidade razoável de negras e negros. Tem um indígena, nós temos um índio, Rubem, ele é indígena, do Pacararu. Agora, a gente não tem ninguém LGBT ainda, então precisa ter uma pessoa LGBT, né? Porque a categoria tem. Então, eu acho que, de um modo geral, o movimento sindical bancário, né, reproduz um pouco o que tem na base. Então, se não tem muito negro na base, não vai ter negro na diretoria. Mas o que eu queria dizer? Por que isso? Por que o negro não chega? Né? Onde é que está a causa disso? É o que aí o professor Silva Almeida, que está aí todo mundo ouvindo ele fez um livro sobre racismo estrutural, tem me ajudado muito, porque eu sou uma debatedora mais das relações políticas e de gênero. A raça, eu não estava me aprofundando, mas agora eu estou querendo entender, porque, olha, do Covid, só para uma parêntese, as pessoas que tiveram pegada de Covid-19 agora, no último dado do IBGE, em maio, 70% dos 4,2 milhões de brasileiros e brasileiras que pegaram Covid-19, gente, 70% são pretos ou pardos. Estão aonde? Estão na periferia. E se vier para a região Nordeste, isso aumenta. Né? Porque São Paulo está muito grave, a situação também de São Paulo, Minas Gerais, mas quando você vai para aqui, olha, começou em Boa Viagem, que é um bairro chique, e hoje está nas periferias. Eu moro aqui no Barro. Primeiro lugar é um bairro chamado Afogados, só se mudou de ontem para hoje. Depois vem chamado Ibura, onde eu morei, e aqui o terceiro lugar é o Barro do Barro. Então, Afogados é um bairro muito grande, que tem um comércio popular muito grande. E o Ibura é um bairro popular. Inclusive, né? Entrou pro rock nacional, Afogados da Maré, né? Pois é, e lá o povo está na rua, o povo não estava acreditando. Então, quando você vê que 70% das pessoas que pegaram, que foram contaminadas são preta ou parda, e antes era em Boa Viagem, o que a pesquisa mostrou? Em Boa Viagem, a pessoa pegou o Covid-19, tem uma condição estrutural financeira, ele tem mais chance de se curar se for com antecedência, tem todo um processo, que morreu rico e morreu pobre de Covid-19. Mas 70% é o número alto. Então, o professor Silva Almeida, ele diz assim, isso é o racismo estrutural e institucional. As instituições sociais são galgadas nesse determinante da classe e da raça. Onde é que SUS nasceu? Nasceu em Brasília Teimosa. Onde foi que fulano nasceu? Brasília nasceu no Ibura. Então, isso é uma classe social e é a raça que diz de onde eu venho. E ele chama isso de racismo estrutural. As instituições sociais são forjadas, alimentadas por uma educação racista, mesmo que a gente diga, como você falou no início, que tem uma democracia racial no Brasil, não existe, porque você não vê igualdade para as pessoas conseguirem chegar no mesmo espaço, e você vê a estranheza do outro. Né? Eu me lembro, quando Lula foi candidato, um Globo Repórter, falando de Londres, das escolas de Oxford, da Inglaterra, das melhores escolas do Brasil, e disse assim, olha, daqui dos Estados Unidos, daquela maior escola, saíram os presidentes do Brasil, daqui saiu, ou dos Estados Unidos, e daqui saiu
o presidente do Brasil, e daqui, aí mostrou uma periferia de Brasília, está aqui o vigilante do Congresso Nacional. Coincidentemente, esse vigilante era preto. E é isso que você alimenta. Então, negro não pode ser presidente, negro não pode ser professor, até pode, depende. Mas ele vai ter um mestrado, aí o médico chega lá, eu vou atender por esse médico, essa médica negra. Então, esse racismo institucional, estrutural, ele se alimenta, ele é estruturante da sociedade. Então, vai definir quando eu não tenho emprego, quando eu não tenho chance, quando eu sou a primeira demitida, quando eu não tenho saúde porque eu estou desempregada e estou lá na minha comunidade. Então, as instituições sociais reproduzem. O sindicato, como a gente viu, tem pouco negro, né? Nos ganha maiores cargos das empresas, não tem negro. Onde é que você vai ver um negro? Vai ver um negro limpando, sendo gari. Nenhum problema, é trabalho digno, tanto do gari como do prefeito. Agora, porque está ali o negro e ele também não pode ser o candidato a prefeito da cidade dele? Porque ele não pode ser um advogado se ele tiver condição de estudar? Então, é essa estrutura social que tem que ser repensada para que o indivíduo diga, olha, perde negro e perde branco se a sociedade é desigual. Perde todo mundo se a sociedade não tem igualdade. Então, o que ele diz é, todos precisamos questionar essa estrutura de que é natural morrer um preto e não é natural. Então, vamos dizer que você chegasse hoje, pronto, chega num tribunal desse aqui, um tribunal de justiça, você anda muito, né? Tem negros, quando é que o negro pode chegar a um juiz, né? Médicos, são poucos, porque a maioria das nossas profissões, das pessoas que não têm condições de pagar, são nas ciências sociais. Aqui na Federal, na época que eu estudei, tinha pesquisa. É na educação, nas ciências sociais, até nas biológicas, dependendo do livro de engenharia, TIs, ciência, não sei de que lá, não tem pessoas negras quase. Aí quando passa um negro, você olha, aqui o negro passou. Então aquele conseguiu quebrar as barreiras, né, da estrutura social e dizer, eu cheguei. E aí é muito complicado quando a gente não tem um processo de educação para a igualdade. Onde a educação, pronto, eu tenho um netinho aqui de 3 anos, né? E tem outro coleguinha lá de 3 anos. A educação tem que ser para a igualdade, seja ele de olho verde, ou seja, uma pessoa negra. E ele não pode ter diferença, mas a educação, não sei se você viu, eu até chorei, uma entrevista agora sobre racismo, e ela disse assim, a filhinha dela chegou, ela não sei se ela é advogada, eu não sei qual é o trabalho dela. Ela chegou do trabalho, foi buscar a filha, e a filha, mamãe, eu quero ficar um pouquinho no parque. Chegou lá, tinha uns outros do prédio, olha, não era periferia, não. Chegou lá, quando a filha dela chegou, todas as crianças saíram. E ela não sabia que a filhinha dela passava por isso. E a filha dela disse, é sempre assim, quando eu chego, eles não querem brincar comigo, porque ela é preta. E olhe que o debate que eu estou falando aqui é de classe e raça. Porque quando alguns conseguem chegar a uma outra classe, ele leva com ele esse racismo estrutural, que o mesmo ele sendo de uma outra classe, aquela outra classe não enxerga ele como igual. Então, mesmo quando um negro, ele consegue morar num prédio, que ele é um advogado, ele é um empresário, tem negros ricos, poucos, mas tem. E tem pessoas que estudou e está conseguindo viver bem, mas quando ele chega naquele prédio, ele é visto como aquele negro que mora aqui na periferia. E é isso que acontece naqueles negros e negras, né? Que tem uma situação de vida, mesmo em outra classe, mas aquela classe não aceita essa diferença, o que é estranho, né? O que causa estranheza a meus olhos me faz automaticamente ter uma rejeição. E o que eu rejeito, o que não é bonito. É o que a mulher que não é bonita, loura, que não tem olho azul, de um cabelo que não é estirado, uma pessoa que não é magra. Então, tem vários conceitos sociais, né? Que está aí. Quando eu entrei no banco de 86, que a minha professora falou, olha, tem que ter boa aparência. O que é ter uma boa aparência no Brasil? É negar sua negritude. Então, o que eu digo? Mesmo quando você galga um espaço diferente, as pessoas discriminam você. Eu digo porque eu fui para um supermercado, agora mais não, mas talvez até eu tenha que observar isso com mais calma. Eu fui com meu filho, botei o filho no carrinho e fui fazer compra. Meu cabelo desse tamanho, que agora tá
disciplinado, grande, sandália, calça jeans toda rasgada, toda blusa de luta. E o vigilante do supermercado me seguiu todas as sessões que eu fui. Então, quando eu percebi, meu marido também era negro, do meu pai e do meu filho era Rastafari, então a gente era duas figuras não grata naquele supermercado que não era o nosso bairro, que nós tínhamos ido visitar um amigo, parou o carro, vamos fazer uma compra aqui. Não era o nosso bairro, então a gente entrou no supermercado que não era para dois negros estar ali. E aí meu marido falou, não brigar não, Sus, tu fica brigando. Eu falei, eu vou. Aí eu parei o carro, fica aqui. Aí eu fui lá, fui olhando a prateleira até parar nele. Eu falei, você tá me seguindo? Aí o rapaz ficou pálido, mas pode me seguir. Porque se eu fosse roubar esse mercado, eu não estava com meu carrinho cheio. E as pessoas que roubam aqui, às vezes, são tão arrumadas que você não vai desconfiar. Como no Bradesco, quando eu trabalhava, meu marido foi me esperar. E trocou de vigilante. E aí ele entrou no banco, ficou lá sentado. E o vigilante não conhecia ele. E chamou lá o outro, chamou o gerente, para ele sair do banco, porque já tinha fechado o banco. E ele estava lá sentado. Aí ele falou, vim esperar minha esposa. Quem é sua esposa? É Suzy, do terceiro andar. Aí liga para mim, Suzy, seu marido é Alexandre? Eu digo, é. É assim, 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 obrigada. Aí, quando eu desci, eu sei porque ele é preto, né? Não, não é isso não. Tinham roubado o Bradesco. Não, 2 dias depois teve um furto. E o cara branco, de paletó, fez um crachá. O mesmo guarda não notou que ele roubou o cliente e levou o dinheiro do cliente. E eu, na próxima reunião do banco, eu falei, tá vendo? Enquanto vocês olharam o negro que estava sentado ali naquela cadeira, um branco veio e... Porque um ladrão de banco, ele não é qualquer ladrão, ele tem que ter uma especialidade, né, para furtar sem levantar a arma, né? Naquela época foi assim. Então, o que é que eu digo? Que as estruturas sociais, elas reproduzem, né, e elas reforçam a discriminação. E a gente precisa refazer essa estrutura, organizando movimentos, os trabalhadores precisam organizar, os sindicatos têm que começar a questionar e fazer o que está dizendo aqui, olha, precisa tirar debaixo do tapete. Não tem democracia racial no Brasil. Porque se um professor internacional está lá nos Estados Unidos estudando, dando aula, escreveu um livro, o mundo inteiro está discutindo isso, é hora da gente discutir aqui também. Infelizmente, está discutindo agora, não, mas nunca é tarde, tem que começar um dia. O movimento negro já vem discutindo desde 80, vem. A nossa Constituição de 88 ajudou muito com a abertura democrática, que só com democracia é que você vai ter a oportunidade, né, Crivelli? Com uma democracia, você tem a oportunidade de fazer debates, de fazer inclusão, de fazer política pública. Sem democracia, isso não vai existir. Então, desde 88, que os movimentos teve a participação na Constituinte, todo mundo levantou proposta, houveram eleições para eleger governos democráticos populares, isso tem ajudado a democracia, mas a gente, na estrutura social e na educação, ainda reproduzem, né, a diferença racial. E meu filho, eu estou me lembrando agora, ele apanhou de um menino na escola. Meu filho tinha uns 4 anos, amigo dele. E o menino chegou apanhado, e eu mandei na caderneta, olha, Augusto apanhou de fulano. Aí, terminou que meu filho um dia eu disse, ele não chega apanhado, você não pode deixar que o menino bate você. Só que ele só viu a parte última, aí quando o menininho foi chamar ele lá, ele bateu no menino, foi uma confusão danada. E eu tive que ir para a escola responder por esse erro que eu fiz, certo? E eu disse, tá certo, eu errei. Eu não devia realmente ter dito a ele, não venha apanhar para casa. Agora, professora fulana, disse ela, você olha todo dia a caderneta do meu filho, era uma escola particular, e só tinha 5 alunos por turma. Então, quando a gente pode pagar um pouquinho melhor, você vai para o melhor para o seu filho, né? Aí ela ficou assustada, eu peguei a caderneta e mostrei todos os dias que eu disse, olha, você não olhou que fulano bateu, meu filho. E aí o menino era branco. Naquela época, você nem notou que era por questão de raça, porque na minha cabeça era a classe que era mais pobre da escola. Tá entendendo? Se você, o filho, é o mais pobre, você pensa o quê? É porque o meu carro é um Fusquinha, é porque eu sou uma trabalhadora. Eu não pensei que era por isso. Mas quando a gente ia ver uma turma de 5 alunos, meu filho era o único preto e pobre,
O menino dava nele todo dia. E aí, quantas crianças apanham todo dia na escola? Do amiguinho que não diz em casa, porque ele está cansado de passar por bullying, né? Então, essa discussão da raça, ela é predominante para que a gente faça a transformação social. Como disse Silvio, se você é um antirracista, você não pode aceitar nenhum tipo de, não pode aceitar a discriminação, não pode dizer que é natural, que tem democracia. E aí, Silva Almeida está com esse livro, recomendo. Ele tem muitas palestras também no YouTube, dá para a gente escutar e a gente poder também criar políticas públicas, né, para a gente poder retomar a democracia, que a gente precisa retomar, mas para isso precisa ter os segmentos organizados da sociedade, que são os sindicatos, os movimentos sociais, né, os movimentos LGBTs, né, os movimentos que buscam democracia. Então a gente precisa retomar isso e respeitar. A palavra é respeito. Respeitar as diferenças, e essa diferença não pode nos descaracterizar e nem pode ser motivo de inferioridade de uma raça sobre a outra. Ô, Suzy, vamos retomar um pouco aquela linha de quais são as conquistas que são objetivos para ampliar a participação da população negra no mercado de trabalho. É a cota, é lutar por uma cota, por exemplo, na contratação, na indústria financeira, em outros setores? Acho que são vários elementos, né? Tem um estatuto que foi feito em 2010 no governo Lula, é todo da igualdade racial, tem todo um estudo foram feitos para mostrar onde os negros estão. E o que é que a gente precisa entender? Que tem que ter uma política de Estado. Porque chega um governo, chega outro governo, quer tirar aquela política. Então, você tem uma política de Estado, de educação, de igualdade de oportunidade, de ações afirmativas, né? Se você, como fez aqui, olha, teve cota para a universidade, foi um debate, eu me lembro que isso, raça ou classe? Não, aí foi a televisão, era estudioso de um lado, do outro, dizendo que não podia ter. E eu me lembro que eu estava no mestrado, só para dizer um professor meu, ele disse assim, depois que esses pobres entraram na faculdade, esses pobres aí, entendeu, que vêm da favela, teve que cair o nível da universidade. E eu perguntei, professor, por que caiu o nível? Porque a gente está aqui. Não, é porque, veja, as pessoas já leram o livro não sei de quê, falam 3 línguas, e viajam não sei para onde, tem todo um tempo para estudar, e às vezes a pessoa vem estudar, não ler os clássicos principais, não tiveram uma boa base de alfabetização, e aí fala errado, escreve errado, e a gente vai ter que dar um nivelamento, né, para que as pessoas possam ser minimamente se equiparar para o diálogo e para a fala e o discurso, a narrativa nas universidades. E eu fazia sociologia que nem é um curso de rico, tá certo? Né? E no mestrado que você vê também, porque no mestrado a gente ganhou a bolsa, nós éramos só 7 alunos, então realmente é uma elite, e tudo que eu estudei no mestrado em 2000, 99, são coisas atualizadíssimas, porque realmente as pessoas se debruçam, tem livros bons, debate internacional, e você precisa ler em outra língua. Eu sofri um pouquinho porque meu inglês não era bom e piorou agora que eu não estou mais estudando. Mas eu lia, teve que aprender a fazer leituras, estava fazendo inglês, estudando inglês, tinha que procurar espanhol, que você tem que procurar alternativas para você não deixar de participar nas aulas, porque tinha livro que era em inglês. E aí você que veio lá de Dos Carneiros, de uma favela, qual é a condição que eu tinha de concorrer com a minha amiga, que o marido dela era professor, ela morou na Nova Zelândia, morou não sei aonde, falava alemão, inglês, português e francês. Obviamente que ela lia o texto com tranquilidade, às vezes mais do que em português. E ela me ajudou muito. Eu dizia, olha, vamos estudar junto, mas eu quero estudar e depois vamos debater com você se eu entendi. Porque não adiantava ela me dizer. Então, fui muito elogiada, porque era outra pobrezinha corajosa, porque eu tinha que estudar e depois você tem que apresentar o texto. Veja, no mestrado aqui em Recife. E eu tinha que apresentar o texto com um texto em inglês. Então, você tem que não só que entender a linguagem, tinha que ir no texto dizer o parágrafo tal, e então eu tinha que saber exatamente. Então, eu passei. Foi um seminário muito bom, me ajudou muito, a minha qualificação cresceu. Eu passei 4 meses, 2 meses estudando, preparei minha apresentação todinha,
e minha amiga me ajudou, mas deixa que eu vou ler. Eu leio, a dúvida que eu tiver eu vou para você, porque na hora que eu vou apresentar para os professores, não vai ter ninguém para dizer a mim qual é o parágrafo, né? E aí, e teve uma professora lá falando inglês no corredor da universidade, sabe? E eu disse assim, professora, a senhora pensa que ninguém sabe o que a senhora está falando, não é? A gente devia, a senhora está no Brasil, em Pernambuco, fala em português, se quiser falar uma coisa que os alunos não entendam, vai lá para a tua sala, porque aqui tem pessoas que entendem o que você está falando. Então, também tem esse complexo, né, complexo que eu chamo eurocentrista, de pessoas que pensam que porque sabe um pouquinho mais, ela fica alienada até para negar a sua própria língua. Então, é muito complicado esse negócio de estrutura social, de classe social, né, de pessoas que, mesmo vindo da nossa classe, chega em outra classe se esquece. Como alguém chega em São Paulo, uma prima minha, ela foi discriminada na escola, porque ela era daqui, e ela teve que aprender a falar como o povo daí, porque na escola ela não conseguia se adaptar. E até hoje, ela já saiu daí e ela continua com o sotaque, porque ela não conseguiu voltar para o sotaque dela daqui. Porque também é outra coisa, né, do nordestino, quando chega no Sudeste, é, é discriminado, né? Até nos cursos do banco, não os professores, não. Aí o pessoal foi fazer curso do banco e o pessoal falou, olha, a minha amiga disse assim, a mãe dela disse a ela, é do Sul, olha, não faça amizade com o povo do Nordeste. Se fizer, cuidado. E não namore com o nordestino, porque dizem que se ele namorar com você e você não quiser ficar com ele, ele vai lhe matar com a faca. E a gente falou, olha, eu vim para cá de avião, lá também tem um shopping, lá também tem as coisas que aqui tem. Obviamente que é um pouco, São Paulo não se compara, mas a gente passou isso também enquanto nordestino, nos cursos que ia fazer aí pelo banco. E nas conversas aí as pessoas saíam e depois, não é isso não. Vocês são gente legais, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas Mas existe preconceito, sim, e em existe. São Paulo, além de preconceito com o nordestino, tem preconceito até com o paulista do interior, viu? Quando eu mudei para Interior, né? eles ficavam, eu fui fazer cursinho, ficavam me remedando, entendeu? Imitando o acento. O acento. O R, né? Que é mais forte, né? O R é mais mole, né? Fala porta, portão. Né? É. Então, E eles aqui é o nosso não têm. oxente, né? Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, é o seguinte, porque esse nosso programa tem muitos Uhum. vigilantes que acompanham também, porque nós trabalhamos também com vigilantes, e eu sei que, só para rememorar um assunto, eu me lembro que a experiência, ou era dito pelo menos pelos banqueiros, que a experiência de segurança de Recife era um exemplo, etc. e tal, que tinha resultados positivos. Isso é mito, é realidade? O que foi o papel do sindicato nisso? Eu queria que você contasse um pouco essa história, porque os vigilantes que nos acompanham aqui, é um assunto que eles interessam muito. A gente tem feito, inclusive, discussões junto com os bancários de São Paulo, junto com o pessoal dos vigilantes também. Muito importante essa pergunta, Crivella. Então, nós fizemos um projeto piloto. Na época, a presidente nem era Jaqueline, e a gente tinha uma articulação com os vigilantes e com a SDS aqui, já de conversas para tentar construir um modelo onde a gente pudesse dialogar para minimizar os ataques aos bancos, né? Então, Rufino, nosso companheiro que hoje é secretário de Assuntos Jurídicos, ele começou a pesquisar e aí fazia reunião com o Ministério Público e fazia reunião com os bancos e finalmente tinha também um coletivo de segurança da Contraf, né, junto com os bancos, e aí surgiu essa ideia de fazer esse projeto piloto a partir dessa experiência da gente aqui. E aí conseguimos alguns itens para os bancos, só 5 itens, porque na época não tinha porta eletrônica, porta de segurança, não tinha aquele para você guardar o guarda-volume, não tinha as câmeras, né, com condição de mostrar realmente a situação, não tinha o treinamento, né, do gerente, dos gestores, de como agir em determinada situação. Então, a gente fez uma série de seminários bipartite, né,
para poder ouvir o banco, para poder ouvir o governo. E o governo do estado tinha um projeto aqui, não sei se é Minha Vida, esqueci o nome, mas eu me lembro. E o governo comprou essa ideia e foram 3 municípios que fez esse estudo, foi Recife, Olinda e Jaboatão. Infelizmente, os vigilantes, no meio do caminho, não houve aceitação por parte do banco, acho que foi dos bancos, que o sindicato do vigilante não pudesse participar conosco, porque é outro setor, também tem muito negro, os vigilantes, né? Aqui tem muito vigilante com Covid-19, né? Até morreu um vigilante, morreu terceirizados, aqui não morreu nenhum bancário, né? Mas terceirizadas e terceirizadas e vigilantes morreram, né? E aí a gente fez esse processo, para ter 2 vigilantes por andar, para ter aquela porta na entrada do banco, para ter o tempo na fila que não tinha. Então, isso foi muito bom e mostrou-se com os dados, né, que aquele modelo de investir nos bancos mudaram. Então, realmente, houve uma diminuição no número de assalto à mão armada nos bancos, houve um maior compromisso de acionar a polícia com câmeras boas, né? Havia, e acho que ainda há, uma insinuação maldosa de que, quando tinha os assaltos, podia ser que o vigilante estivesse envolvido, e isso foi comprovado que não era verdade, muito pelo contrário, o compromisso daqueles vigilantes naquela unidade. Então, esse estudo que foi feito em bipartite, mas com a ajuda também do governo do estado, ajudou a fazer um boletim de ocorrência com outros detalhes que antes não tinha. Então, isso foi muito bom, do ponto de vista da estrutura da segurança. Hoje, né, diminuiu bastante a questão daqui, o que nós estamos lutando é que outros municípios também adotem, porque para isso é fundamental que tenha um controle social, tem que ter o Conselho Municipal de Segurança, e tem que ter a lei de segurança, que tem que ter um vereador que emplaque e que o governo aprove, que o município. E aí a gente tentou fazer isso, mas a maioria do interior não tem, muitos não tem nem porta de segurança, né? A gente também vem fazendo os estudos, mostra aos bancos, e alguns bancos estão adotando, mas tem interior que nem porta de segurança tem. Aí o que aconteceu agora? Está acontecendo uma interiorização da violência com arrombamentos e explosões, é o que tem crescido. Aí também eu tenho visto aí nas mídias, e aqui também, mas foi uma experiência muito exitosa. A gente fez reunião em todos os lugares, a gente até levou esse projeto para tentar fazer ele no Brasil todo, foi discutido, né, com a FENABAN, com o Comando Nacional, mas não tem consenso do modelo, né? Não tem consenso do modelo. Aí a FENABAN queria fazer um outro projeto piloto, e a gente pergunta, mas você já fez em Recife? Com aquela proporção deu certo? Você não pode estar fazendo projeto piloto, tem que fazer a política, né? Porque é o dilema da política, quem manda é o Banco Central, tem que ser uma lei nacional, mas nós conseguimos fazer uma legislação aqui em Recife, pelo menos com prioridades, que são esses itens de segurança, e tem ajudado bastante, foi muito bom essa experiência. Foi em 2012 a 2014, se eu não estou enganada. Eu tomei conhecimento porque eu acompanhava, além da negociação nacional, acompanhava aquela comissão de segurança. Tu acompanhava. Acompanhei muito essa discussão, foi uma experiência muito rica, por isso que eu pedi aqui para você relatar para as pessoas que nos acompanham aqui, conhecer também. Fundamental. Então, voltando um pouco ao combate ao racismo outra vez, o que é que o poder local, o que uma prefeitura pode fazer para diminuir o racismo, aumentar o espaço de participação da população negra no processo decisório, na educação, na cultura? Como é que você vê isso? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter um processo nos currículos na grade curricular, onde seja incluída a história do povo negro. E não apenas um único herói, mas como concepção, como construção social daquele povo que veio contribuir, né? Contar a verdadeira história da escravidão, né? Por que a população negra, quando foi libertada, foi jogada ao léu, e para a gente industrializar o Brasil tem que trazer gente de fora. Então tem que entender, uma visão crítica da história. Tem que ter o espaço, né, de cotas, mas se você tem desde a educação, um governo comprometido com a igualdade, se os professores são capacitados para fazer esse debate da igualdade, a educação é fundamental para isso.
Eu estava até lendo sobre um livro sobre educação e racismo, e ele diz, ó, tem que incluir a história, tem que ter capacitação para os gestores das escolas, para os professores. Então, você tem toda uma cadeia de formação e de qualificação para aquele gestor orientar seus professores a ele não ser racista, porque nós somos fruto da sociedade. Machista, racista, então não é porque a pessoa, eu sou machista, eu sou feminista, e eu não vou reproduzir. Eu vou reproduzir o machismo meu dia a dia. Eu vou reproduzir o racismo no dia a dia, né? E isso choca, porque quando você tem que entender que isso você reproduz. Agora você pode entender que isso pode ser mudada. Então, precisa ter uma educação para a igualdade, uma educação para o respeito, precisa ter qualificação para todos os profissionais, né? Você ter a oportunidade de trabalho e de educação, porque se a educação vem para a igualdade, você vai, ao longo de 10, 15, 20 anos, 30 anos, você vai ver as mudanças. As políticas públicas só vão ter resultados com 15, 20 anos, 30 anos na nossa próxima. Mas, para isso, tem que ter os conselhos estaduais, os conselhos municipais que vai discutir a raça. Os negros e as negras, assim como as mulheres LGBTs, eles têm que estar incluídos em vários controles sociais, na educação, na saúde, no emprego, na qualificação profissional. Por quê? Porque eles precisam estar influenciando nas políticas. E como eles dizem, né? A gente fez uma roda de conversa essa semana passada com o pessoal do movimento, e o que é que precisa? Transformar isso em política do Estado. Então, entre governo e sai governo, sem uma política do Estado, vai ter a política para a raça negra, para o LGBT, né? Vai ter a política para as mulheres, a política para as mulheres, política para as pessoas com deficiência, né? Política para a juventude, que às vezes está excluída do mercado. Então, para isso, várias medidas. A cota é uma delas. As cotas da universidade é uma delas, né? Que proporcionou que vários negros e negras pudessem estar na universidade, estudando, se preparando, se capacitando e entrar no mercado e também estar na ciência e na academia. Porque se você for ver quantos cientistas negros tem, ou negras tem, né? Então, para isso a educação é fundamental. E o que é que eu digo? São as organizações sociais, tem que eleger pessoas que estão comprometidas, ou eleger negros e negras para esse poder, né? Tem que ver quem é a pessoa que vai escolher, como o Brasil errou, me permita, Crivelli, né? O Brasil errou quando escolheu uma pessoa que não tem compromisso com a vida das pessoas, escolheu uma pessoa que é genocida, uma pessoa que não é democrata, uma pessoa que ele abomina a diferença e ele incita a violência. Então, quando você vai escolher um parlamentar, um presidente da República, você tem que saber qual é a história dele, o que é que ele vai trazer para melhorar o nosso país, e este governo fez tudo o contrário. Tirou o direito das mulheres, tirando o direito dos negros e das negras, do LGBT, diminuiu as bolsas da universidade, e eu digo porque eu estudei com bolsa, eu fiz o mestrado, tive que ter uma bolsa do CAPES, né? E as pessoas tiraram bolsa. Então, quem é que estuda com bolsa? Exatamente a classe pobre, que precisa ter oportunidade. Pessoas que vêm do interior, para estudar na capital, tem que ter a bolsa, tem que ter o local para ele morar. Então, é toda uma política de Estado, que parte do governo federal, mas tem que ter apoio também aqui, naquele município. Então, vai ter eleição para prefeito, tem que pensar qual é a plataforma daquele prefeito, daquele candidato, né? Ou se o prefeito está para se reeleger, o que é que ele fez para a educação, saúde, como é que ele incluiu, né? Ontem passou a questão das águas, cadê o saneamento básico privatizado? Porque disse só 6% está com poder privado. Gente, se não tem água em muitos lugares para a pessoa lavar a mão, com a água da gente privatizada, como é que vai ser para aquela população pobre? Então, temos que pensar que Brasil nós queremos, que município nós queremos, e aí a política vai funcionar a partir também do projeto de sociedade que a gente quer para nossos filhos, para nossos netos, porque senão é o barbárie, vai ser a barbárie, vai ser quem tem mais força, né? E quem tem dinheiro vai lá e invade as nossas favelas, tira o povo e constrói prédio, e aí o povo negro fica na rua, e tem a população de rua que sofre mais violência. Você pode ver, a população de rua, a grande maioria, são pessoas negras, né? E aí é educação, é política pública e é organização social. Se os movimentos não puxarem
não denunciarem, né? Aí a pesquisa, como a do IBGE, que mostrou a questão dos pardos e dos negros, né? Outra coisa aqui do home office que eu queria só te dizer aqui no impacto do mercado de trabalho. O maior desempregado, desculpa, são negros e pardos, e no Covid-19 apenas 9% puderam fazer home office. Mas os brancos, 17,6% puderam ficar em casa. E você vê que as favelas, as pessoas têm que sair para trabalhar, outros tentaram se cuidar, mas estão num quarto, numa casa de um vão. Uma casa de um vão com 10 pessoas, 5 pessoas, como é que essas pessoas podem se prevenir do Covid-19? Então, o isolamento social, que é a solução para evitar a contaminação, dependendo da tua condição social, do bairro que você mora, da casa que você tem, você também não vai ter a condição mínima de se preservar, porque é todo mundo no mesmo quarto, às vezes só tem 2 vãos. E aqui, por exemplo, vários bairros que não chega água todo dia, várias cidades que têm precariedade de chegar água. Então, como é que a pessoa vai lavar a mão, lavar o banheiro, fazer a higiene da sua casa e da sua higiene pessoal, se não tem água? Então, e com a privatização, eu acho que ainda vai piorar mais, Crivella. O Suzy, em Recife, tem esse conselho que você sugeriu aí numa das suas Então, a gente o pessoal do movimento está fazendo todo um debate, né, para voltar esse conselho a funcionar. Tem vários negros e negras que estão na cultura, estão em outros segmentos, estão na educação, mas eu acho que precisa fortalecer, né, fortalecer os conselhos com as pessoas lá. Na gestão anterior do Partido dos Trabalhadores tinha um trabalho muito grande, e o debate da raça veio muito pela questão cultural, e a gente ampliou muito, né? Mas hoje esse conselho não está funcionando bem, né? E aí depende do modelo de proposta que você tem, né? A gente tem que pensar no modelo mais participativo também. Aqui tinha o orçamento participativo, que essa prefeitura atual não adotou, e isso também prejudicou as políticas que as comunidades realizavam. E se você não tem uma participação das pessoas nos conselhos e não tem uma política do Estado, é isso que dá. Então, aí, a ideia é fortalecimento e fazer um trabalho com as comunidades, né, voltar a um debate lá aqui na periferia, né, também de consciência, de classe, de raça. Então, é fazer a qualificação profissional com um viés de uma educação também qualitativa, quantitativa, de qualidade e de conteúdo político, ideológico, de consciência crítica, vamos dizer assim, porque parece que é ideológico para um partido, eu digo assim, de consciência crítica. Então, você vai para estudar, para aprender uma profissão, mas você tem que entender as relações sociais, entender como é que o mundo gira, como é que o capital compra a sua imagem, vende para você um modelo de sociedade. Então, a gente tem conversado com o movimento, e o que eles exigem é uma política pública do Estado, retomar a partir da cultura, o respeito à diversidade religiosa, que é outro complicador, que é as pessoas de terreiros, né? Eles não têm o reconhecimento, também é uma reivindicação dele, né? Que assim como as igrejas têm seus estatutos, eles reivindicam que também tem que ter o estatuto, tem que ter o reconhecimento religioso, porque tem várias implicações, porque você sabe que a religião também é um fator de discriminação, né? Então, as religiões hegemônicas, ela tem um modelo, e aí tem um modelo que a sociedade adota, e como há uma discriminação com a negro e com a sua cultura, também tem implicações na religiosidade e na religião afro-brasileira, ou do candomblé, como eles, de matriz africana. Precisa que os movimentos organizados, os sindicatos, o movimento negro, LGBT, mulher, façam uma proposta de plataforma e apresente ao candidato ou à candidata a prefeita, aos candidatos e candidatas a vereadoras, porque aqueles que vão pedir o seu voto precisam ter o compromisso de que tem que ter mudança na sociedade. E aí, quem é que entende do sofrimento de ser negro? É quem é negro, que passa na pele, que
o que é passando na pele o desemprego, passando na pele a discriminação. Vale para o LGBT, vale para as mulheres. Então, o que é que a gente recomenda? Políticas públicas é essencial para o desenvolvimento, para a equidade, e a educação é fundamental. Então, os movimentos façam sua plataforma e vai em todos os candidatos. Você vai lá e diz assim, olha, eu estou aqui, o movimento vem apresentar a plataforma do que um governo municipal deve fazer de políticas públicas de inclusão social para a população negra. Aí vai mostrar os dados das pessoas que morrem, vai mostrar que na favela não tem água encanada, e aí aquele prefeito, aquele candidato, eu me comprometo. Aquele que não se comprometer, você já sabe que não vai defender aquela proposta. Vale para todo mundo. E aí a Almir pode ajudar muito nisso, que ele já mandou até para mim um estudo que ele está fazendo, se aí o movimento pegar aquela plataforma e apresentar como documento, eu acho que vale muito a pena. Ótimo. E eu acho que isso é um caminho também, já que vai ter eleição esse ano, né? E quero aproveitar para agradecer, dizer que a gente é muito instigante esse debate, e a gente traz várias... Eu até me lembrei de coisas que eu nem estava me lembrando na família, mas antes de falar, eu queria falar de Miguel, que eu me inscrevi aqui para falar. Miguel é um caso emblemático de Pernambuco. Ele caiu do 9º andar, a empregada foi trabalhar, saiu com um cachorro da patroa. A patroa é rica, ela é muito... A família que ela casou, Corte Real, é dona daquela cidade lá. Então, a família ultra tradicional, poderosa aqui em Pernambuco. E o menino Miguel, a patroa foi lá, perdeu a paciência porque ele foi 2 vezes, 3 vezes no elevador e apertou o 9º andar. Por que ela não apertou o térreo? Se fosse, a minha pergunta que vai ficar aí, se fosse Mirtes que tivesse feito isso e fosse o filho da patroa, ela estava presa, a cara dela estava estampada em todos os jornais, porque primeiramente tem aquela legislação que você não pode mostrar a rosto da pessoa se não for julgado. Eu até me esqueci qual é a lei. E aí, aqui aconteceu, o movimento social, a gente, todo mundo botou a cara daquela mulher, né, que pagou 20 mil reais e está solta. E não vale não o que pegou em flagrante. Então, eu não sou advogada, estou fazendo os questionamentos para dizer, se fosse uma pessoa preta que tivesse cometido essa falha, essa falta de paciência, como ela disse, as coisas não seriam tão fáceis, né? Mas como foi o negro, tá aí, mas foi bom porque o debate do racismo está efervescendo na sociedade toda e aqui também. Então, quero agradecer a todos, aos estudantes que estão me vendo, aos vigilantes, aos bancários, a todos vocês que são internautas, dizer que para a gente construir uma sociedade melhor, precisamos de igualdade de oportunidade, precisamos respeitar o outro, a outra, independente da classe, da cor dela, do cabelo, do olho que ela tem, mas você tem que ver que precisamos ter respeito. Então, agradecer mais uma vez, dizer que a gente está aqui nessa vida porque nós acreditamos que o outro mundo é possível, Crivelle. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Estamos juntos, vamos continuar aí nessa luta. Olha, foi uma satisfação fazer essa entrevista com você. Passou 1 hora aqui, nós nem não dá nem para perceber. Foi uma entrevista encantadora, eu acho que traz aqui muita contribuição para as pessoas que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado do coração, Suzy. Até um próximo encontro. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, mais ou menos, relembrando que essa é uma produção técnica de Renan Almeida e uma produção de Ana Paula Bachiega Gonçalves. E continue nos acompanhando no canal Crivelle Convida no YouTube. Vá lá, curta no sininho para poder acompanhar sempre e receber as nossas mensagens. E também no Facebook. Até o próximo episódio. Tchau a todos. Obrigada.